Nesse vídeo, vamos mostrar os passos iniciais para a implantação do Lag Pharma. Depois que o sistema já está instalado no servidor, o primeiro passo é o cadastramento dos usuários, ou seja, as pessoas que irão utilizar o sistema. Para isso, vamos inicialmente na opção Utilitários, Cadastro de Usuário, e selecionamos a opção Incluir um novo usuário. Nesse momento, o sistema solicitará as credenciais de um usuário que tem autorização para acessar este módulo, que é o módulo de cadastramento de usuários. Agora já estamos na tela de inclusão de usuários. Vamos colocar o nome de um usuário novo. Em seguida, vamos definir a senha desse usuário. No campo ao lado, vamos digitar novamente a mesma senha. Agora vamos definir as permissões de acesso deste usuário. Para isso, podemos selecionar um dos seguintes grupos apresentados ao lado. Se o novo usuário for um diretor ou um responsável pela administração da farmácia, vamos selecionar a opção Administrador. Observe que, nesse caso, o sistema permitirá o acesso a todos os módulos. Se for um farmacêutico que atua como responsável técnico, mas não trabalha na área administrativa da farmácia, o sistema também dará acesso a todos os módulos, com exceção do módulo financeiro e o módulo de criação de novos usuários. O grupo comercial deve ser utilizado para os atendentes e vendedores da farmácia. Nesse caso, o sistema só dará acesso aos módulos suficientes para a montagem de orçamentos e pedidos. Se for necessário dar ao usuário comercial um acesso mais abrangente, como o cadastro de notas fiscais, o livro de receituário, livro de controlados, SNGPC ou qualquer outro módulo, você pode selecionar os módulos desejados e, em seguida, selecionar o grupo específico. Isso indica para o sistema que este usuário tem um acesso customizado. O grupo específico significa que você escolheu permissões específicas para este usuário. Agora é só salvar o novo usuário. E o sistema continuará na mesma tela, esperando que você cadastre um novo usuário. Vamos colocar um novo usuário. Informar a senha. E defini-lo como responsável técnico. Só que eu quero que também tenha autorização para criar novos usuários, porque quando entrar um funcionário novo na farmácia, eu preciso que ele mesmo já faça a inclusão dele no sistema. Além disso, como ele está mais próximo dos trabalhos da farmácia, poderá ser necessário que ele faça algum ajuste nas permissões de acesso de algum usuário, para que ele o auxilie na operação do sistema. Atenção! Não se esqueça de mudar o grupo deste usuário para específico, e agora é só salvar. Se posteriormente for necessário fazer alguma alteração nas permissões de algum usuário, ou fazer alteração de uma senha, selecione a opção Manutenção Usuário. Em seguida, selecione o usuário desejado e selecione a opção Alterar dados do usuário. Você também pode excluir um usuário selecionando a opção Excluir usuário. Para sair dessa tela, basta selecionar a opção Retornar. Aqui encerramos a parte referente ao cadastramento de usuários. O próximo passo será atribuir uma área de trabalho para cada usuário. Para isso, selecione a opção Utilitários e Áreas de Trabalho. Os usuários recém-incluídos no cadastro de usuários não aparecem automaticamente aqui. Pressione a seta para baixo para incluir uma nova linha e informar inicialmente os nomes dos usuários cadastrados. Em seguida, você vai informar o CNPJ da unidade da farmácia, onde vai trabalhar cada um dos usuários. Se for uma loja única, basta repetir o mesmo CNPJ para todos. No campo seguinte, você vai definir a área de trabalho do usuário. Basta informar o caminho da pasta, onde serão gravados os dados gerados por cada usuário. Basta seguir o modelo apresentado na imagem. Nos campos ECF, se a farmácia possuir várias unidades, cada uma terá um número diferente. E se for mais de um ECF por loja, cada ECF deverá ser identificado por um número diferente. No campo Impressora Requisição, para cada usuário será informado o caminho da impressora mais próxima do local onde aquele usuário trabalha. O caminho da impressora poderá ser apenas o nome da impressora, ou o caminho composto pelo nome do computador, seguido do nome do compartilhamento da impressora. Nesse exemplo, temos uma impressora compartilhada com o nome de Epson, que está fisicamente conectada ao computador Comp01. Dessa forma, quando o usuário fizer a impressão de um pedido, ele será impresso na impressora indicada nessa tabela. A mesma coisa vale para a ordem de manipulação. O mesmo princípio é usado para a configuração das impressoras, que serão usadas por cada usuário para a impressão de cada modelo de rótulo. Por exemplo, a impressora que está compartilhada com o nome de Zebra e que está conectada ao computador Comp03 será usada pelo José para imprimir os rótulos do modelo 1. A mesma impressora será usada pela Maria e pelos outros usuários, toda vez que algum deles fizer a impressão de um rótulo do modelo 1. Se queremos que todos os rótulos do modelo 2 sejam emitidos na impressora compartilhada com o nome Argox, que está conectada ao computador Comp04, vamos colocar o caminho // Comp04 /Argox no campo rótulo 2 para todos os usuários.
Apesar de estar sendo mostrada essa parte da implantação do sistema, normalmente não é necessário o usuário se preocupar com isso porque isso será feito pelo próprio suporte técnico da Lag Sistemas. Mas é bom saber como funciona essa parte para se ter uma ideia mais completa de todo o funcionamento do sistema. Agora vamos para a próxima parte desta fase inicial de implantação do sistema. Vamos entrar em Cadastro, Tabelas Administrativas. E aqui selecione Dados da farmácia. Nessa tela, informe os dados da farmácia. O único campo obrigatório é o CNPJ. Digite somente os números, sem traços, barras ou qualquer outro separador. Se a farmácia tiver mais de uma loja, clique no botão com o sinal de mais e informe os dados da segunda loja, lembrando que o CNPJ é obrigatório. Faça o mesmo procedimento para cada loja da rede. Observe que todas as lojas estarão integradas, porque todas estarão usando o mesmo servidor. O próximo passo é o cadastro dos locais de estoque. Se a farmácia possui apenas uma loja, consideramos que existe apenas um local de estoque ou um laboratório. Se são duas lojas, são 2 laboratórios e, portanto, 2 locais de estoque. Quando posteriormente for feito um pedido no sistema, ele irá buscar as matérias-primas no local de estoque, onde o usuário está cadastrado na tabela de usuários. Lembrando que cada usuário foi vinculado a um CNPJ lá no cadastro dos usuários. Quando temos uma única loja, costumamos chamar o local do estoque de almoxarifado. Observe que o CNPJ é um campo obrigatório na tabela de locais de estoque. Agora vamos passar para a tabela de atendentes. Aqui você vai registrar os nomes dos atendentes da farmácia. Qualquer usuário que possa, mesmo que eventualmente fazer um pedido no sistema, deverá ter seu nome incluído nessa tabela. Assim, é recomendável que todos os usuários sejam incluídos aqui, independente da sua função dentro da farmácia. A tabela de operadores de caixa não precisa ser carregada neste momento. Ela será tratada posteriormente, se for o caso. Cabeçalho e rodapé da requisição. Essa é uma tabela muito importante, porque essas são as informações que irão aparecer no cabeçalho e no rodapé das requisições de cada uma das unidades da farmácia. Para incluir os dados de uma nova unidade da farmácia, dê um clique no botão com o sinal de mais. Lembre-se de também informar aqui o CNPJ específico de cada unidade da farmácia, de acordo com os dados do cabeçalho de cada unidade. Cabeçalho e rodapé da OM. As ordens de manipulação são padronizadas para todas as unidades da farmácia. Então essa tabela não precisa ser preenchida. Ela pode ser deixada da forma como está. Além das tabelas já mostradas, outra tabela que precisa ser preenchida nessa fase é a tabela de rotas. As rotas são usadas para facilitar a distribuição das entregas entre os motoqueiros. Essa tabela, portanto, só precisa ser preenchida no caso das farmácias localizadas em cidades grandes, onde cada região será atendida por um motoqueiro específico. Se for uma cidade pequena, preencha esta tabela com apenas uma rota chamada única, como mostrado na imagem. Para incluir uma nova rota, basta pressionar a seta para baixo, que uma nova linha será acrescentada na tabela. Dependendo da cidade, também pode ser importante preencher a tabela de bairros, por causa das taxas de entrega, que podem ser diferentes dependendo da distância do bairro em relação à posição da farmácia na cidade. Aqui, para cada bairro, você irá informar a taxa de entrega a ser cobrada. Se for necessário excluir um bairro dessa tabela, pressione as teclas Ctrl+Delete. Usando a tecla Insert, você poderá incluir novos bairros. Nesse ponto, encerramos o preenchimento das tabelas administrativas. Agora vamos entrar nas tabelas técnicas. Aqui algumas tabelas são sempre fixas, então você não precisará mexer nelas. A tabela de formas farmacêuticas, em princípio, poderá ser deixada como está. Posteriormente, quando formos trabalhar na formação de preço, poderemos voltar aqui para ajustar algumas informações de custo que podem ser diferentes dependendo da forma farmacêutica. Mas isso será tratado na aula referente à formação de preço. As formas farmacêuticas que já aparecem nessa tabela são suficientes para atender a todos os tipos de fórmulas. Não é recomendável acrescentar outras formas farmacêuticas nessa tabela, pois isso interfere diretamente na forma como o sistema faz os cálculos específicos para cada tipo de fórmula. Uma tabela que é importante ser ajustada nessa fase da implantação do sistema é a de cores das cápsulas. Aqui você deve deixar somente as cores de cápsulas que são usadas na sua farmácia. Se você não trabalha com uma das cores que aparecem na tabela, basta clicar Ctrl+Delete para excluí-la. Se você utiliza uma cor que não está na lista, clique na tecla Insert e digite de forma abreviada a cor desejada. Vamos ver outras tabelas. A tabela de tamanhos das cápsulas é fixa. Nunca mexa nela. Os volumes definidos aqui são padronizados, então não há nenhum motivo para alterá-los. Qualquer dúvida sobre esses valores, favor entrar em contato com o suporte da Lag Sistemas para esclarecermos. As outras tabelas técnicas não precisam ser alteradas nessa fase da implantação do sistema. Elas serão acessadas posteriormente, de acordo com as necessidades específicas de cada momento. Outras tabelas serão apresentadas nas aulas seguintes que irão tratar de cada módulo específico do sistema.
Vamos entrar na tabela de cápsulas para dar exemplo de ajustes que ainda terão que ser feitos, mas que serão tratados em detalhes nas próximas aulas. Observe a maneira como está informada a cor da cápsula azul e branca nessa tabela. Na tabela de cores do módulo de tabelas técnicas, a cor azul e branca está descrito de outra maneira. Lá ela aparece como a Z/BR. Então, aqui na tabela de cápsulas deverá ser usada a descrição AZ/BR e não azul/branca. Esse é um ajuste que deverá ser feito para permitir que o sistema faça a inclusão automática das cápsulas durante a montagem dos pedidos. Esse foi apenas um exemplo de ajustes que precisam ser feitos durante a implantação do sistema, mas que serão apresentados nos próximos vídeos. Então vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo.
administrativas.